mundo sabe, tudo que você precisa, Araújo tem. Aquele produto manipulado? Tem. Algum medicamento difícil de encontrar? Tem. Vacinas? Tem de vários tipos. E ração pro pet? Ração? Tem também. Tem tudo pro vovô, pra mamãe, pro bebê e pra quem ama novidade. E se você tem pressa, ali no site e no app da Araújo tem clique e retire. E também entrega em todo o Brasil. Precisou? A Araújo tem tudo e um pouco mais. Boa noite, bem-vinda aqui a nossa Semana Mulheres. A gente começou ontem fazendo um evento super bacana, de 9 horas da manhã até meio-dia. Tivemos a participação da ministra Carmen Lúcia fazendo uma abertura e depois uma série de outras mulheres falando sobre temas vinculados a essas transformações, a esses avanços que a gente está tendo em relação à mulher. E quando o Paulo César sugeriu para que a gente chamasse você, eu logo percebi que a gente tinha a oportunidade aí de conversar com uma mulher que poderia e que vai certamente trazer para a gente uma série de passagens interessantes, porque, além de ser mulher, você conseguiu construir aí ao longo dos últimos tempos uma das empresas mais admiradas que a gente tem no Brasil, no seu setor. Obrigada. E, com isso, você também foi transformando a sua própria posição em relação ao empresariado, o seu reconhecimento e por aí vai. Hoje, depois de tantos anos aí de Ornari, depois de uma caminhada mais do que positiva, eu queria que você contasse, antes de avançar para o tema mulher, eu queria que você contasse um pouco sobre a Esther, como é que foi o processo de início dessa caminhada da Ornari, como é que você chega até aqui, nesse 2021. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua caminhada, como é que começou, como é que foi esse começo, e a partir daí a gente avançar sobre o tema e as transformações que a gente ainda tem que buscar em relação à participação das mulheres na nossa sociedade de forma geral. Bem-vinda. Obrigada. E eu estou muito honrada de fazer parte do seu programa. Eu vi realmente ontem de manhã o programa. Foi ontem de manhã? Foi ontem de manhã. Já passou, as coisas acontecem tão rápido que fiquei até na dúvida. Mas realmente é uma coisa bastante positiva, usando a sua própria palavra, do que você está promovendo com as mulheres, esse diálogo, essa abertura é realmente muito importante. E eu estar aqui com você é, assim, emocionante. Conheço você há bastante tempo, seu pai, temos uma longa história juntos, né? Muitas parcerias. Então, estar aqui é realmente muito, muito feliz, muito, assim, emoção de verdade. Para nós também. E agora, preciso resumir, 35 anos de Ornari. Então, o começo, que acho que todo mundo gosta de saber, né, é que eu vim de uma área completamente diferente. Eu não tenho nada de arquiteta, nada de engenheira assim dessa área. Eu sou engenheira química. Conheci meu marido no último ano de formar, de estudante, de universidade. Sempre convivi muito com o lado masculino, porque eram todos engenheiros e tal, e pretendi abrir uma empresa nessa área de engenharia química. Eu queria abrir cosméticos. Na época, inclusive, eu acho que estava abrindo a Boticário, para você ter uma ideia. Quem sabe, né? Poderia ser uma outra história. Mas aconteceu que eu conheci o Murilo, ele já estava nessa área de móveis e me convidou, depois que nós nos casamos, em março de 86, para que eu fosse sócia dele e abrir uma empresa nessa área de decoração, que seria uma coisa completamente diferente do que ele já vinha fazendo e do que eu pretendia fazer. E eu tenho realmente essa experiência na família de empreendedorismo. Meu pai também tinha uma empresa, mas na área de roupas masculinas, então também nada a ver com o que eu tinha para fazer pela frente. Mas eu topei o desafio pela curiosidade, por ser um casamento recente, ter essa vontade de fazer as coisas perto do meu marido.
ser parceira dele, tentar uma experiência nova. Inclusive, muita gente fala, Deus me livre de trabalhar com o marido, nossa, nunca poderia estar junto dele, a gente briga muito. Mas a briga é uma coisa que existe com ou sem casamento, né? Com ou sem parceria, com ou sem sociedade. E o que a gente tem que buscar é o entendimento, combinar as coisas o tempo todo. Então, acho que, no nosso caso, realmente, agora, você pensando 35 anos depois, puxa, deu certo, funcionou, tem a família, tem a estrutura da empresa, está tudo certo. Mas até chegar aqui, realmente, são muitas lutas o tempo todo, são muitas combinações, e combinar tudo de novo, e mudar a combinação, porque aquela não era bem assim. Então, o que aconteceu nesses 35 anos foi que nós dividíamos sempre o trabalho juntos, cada um fazendo uma coisa, e a minha parte, no começo, era da gestão financeira, a gestão do RH, eu ficava também no showroom, atendia a fazer os projetos. A gente começou bem pequenos, tudo pequeno, como toda empresa tem que começar, né? É difícil começar. Foi uma primeira lojinha lá em São Paulo, é isso? Nós abrimos na Pedroso de Moraes, em Pinheiros, era uma casa, e eu ficava ali atendendo os clientes, tinha sido uma prataria antes. Então, chegavam muitas mulheres com um cachorrinho do lado e um balde de prata, perguntando cadê a loja de prateação. E eu dizia, olha, não tem mais a prateação, mas tem cozinhas, tem armários, quem sabe você se interessa. E assim, foi assim, não tinha internet naquela ocasião, a internet apareceu um pouquinho depois, e nós também criamos o primeiro site, fomos um dos primeiros, e ganhamos até prêmio do site, por ter sido um site pesquisado, eu que ficava atrás do site para olhar o que as pessoas perguntavam. Enfim, então a minha parte era sempre essa de gestão e atendimento com o cliente. O Murilo ficava nos bastidores, na produção, na fábrica. Porque primeiro nós tivemos o showroom e terceirizávamos a fábrica. Depois conseguimos abrir finalmente lá em Cotia a fábrica do jeito que nós queríamos. E está sempre evoluindo, né? A fábrica começou de um tamanho, já dobrou e já triplicou. E, ao longo desse tempo, o que aconteceu foi que os produtos que nós fazíamos e o jeito que nós atendíamos caiu realmente no agrado dessa parte da população que aprecia design, que gosta de um bom atendimento e um pós-venda, que são 3 bases super importantes desse trabalho que nós fazemos. Ter produto, qualidade é uma premissa básica, mas ter qualidade de design, contratar designers, aprimorar o desenho, ver a funcionalidade, medidas, harmonia, acabamentos, revestimentos, e com um bom projeto atendido por arquitetos e designers também, o tempo todo. Nós treinamos toda essa turma o tempo inteiro, sempre para aprimorar. Então, essas duas facetas realmente contribuíram muito para agradar aos arquitetos, designers, e de lá nós fomos para Gabriel Monteiro da Silva, em 93, faz tempo essa história, muita gente não devia nem ter nascido. É onde está até hoje. Estamos lá até hoje, 28 anos de Gabriel, 35 ao total, né? E depois de lá nós abrimos D&D, que é um shopping de decoração atrelado a um hotel, e vinha gente do Brasil inteiro para se hospedar no hotel e ver as lojas de design. E o que acontecia é que muita gente queria levar isso para fora de São Paulo, queriam para BH, queriam para Brasília, Salvador, no Rio de Janeiro, e nós desenvolvemos toda a logística para fazer tudo isso. E a partir daí é que nós criamos, então, o projeto de fazer esses showrooms atenderem as pessoas que queriam nosso design, nosso trabalho, em outras cidades. Então, em seguida, nós fomos para Salvador, nós estamos lá há mais de 20 anos, e Brasília também, foram os 2 showrooms mais velhos, e Rio também. Depois vieram os outros. Agora nós estamos em 12 cidades aqui no Brasil, e também fomos para Miami, e de Miami para Dallas, Houston,
Miami, Nova York, Hamptons, em breve Brooklyn e Connecticut. E tem Los Angeles também. Então, é uma coisa que não é um agrado com o design só brasileiro, mas ele se torna universal, porque é um produto realmente de qualidade, que eu já estou invadindo a sua área, né? Já te falando da empresa, que tem evolução, que tem marca, que é reconhecido realmente pelo que apresenta, pelo que entregamos, e valoriza realmente o trabalho todo de um arquiteto dentro de uma casa. Ele realmente é reconhecido quando um cliente compra um apartamento de outra pessoa que já tem ornário. Então, foi isso que a gente fez. E aí eu esqueci a outra parte da engenharia química, esqueci todo o resto, me apaixonei por essa área, que acho que dá para ver, né? E amo o que a gente faz. E, então, foi assim que aconteceu todo esse trabalho. E, nesse meio tempo, tivemos os filhos, né? Que vieram, o nosso primeiro filho é ornário, e depois vieram os filhos de verdade, né? Os filhos, o Peter e o Stefan. Esther, me fala uma coisa, como é que foi? Eu acho que nós vamos ter um tempo aqui ainda, e eu quero falar um pouco mais da Ornário, mas eu queria disputar como mulher e em uma determinada circunstância, e é exatamente essa pela qual você começou a falar. Quais foram os principais obstáculos que vocês foram eliminando no decorrer do tempo? Quais foram as principais chateações que vocês tiveram em relação ao casal? Ou seja, vocês eram marido e mulher, iniciando o casamento e iniciando uma empresa em conjunto. Você falou aí que muitas pessoas falaram, vai ter muita briga, vai ser muito assim, assado. Vocês passaram por esse tempo, estão aí 35 anos depois. Mas se você fosse falar para outras mulheres que estão nos assistindo ou que irão ver os seus comentários posteriormente, o que você entende que realmente segurou a relação entre homem e mulher e entre sócios? Como é que você define os segredos principais desse sucesso que vocês alcançaram? Nossa, muita coisa. Eu imagino. Eu quero saber uma parte. Mas eu acho que, primeiro tem que ter, é uma palavra que parece boba, mas não, precisa ter amor, e um sentimento muito profundo. Não dá para você tentar alinhar, discutir em uma base de respeito, se primeiro não vem o amor. Esse é um sentimento que não tem explicação. É diferente de paixão, é diferente de amigo, é uma coisa um pouco mais, em outros níveis, eu diria. Aí, quando você tem esse sentimento, você aposta, você confia, você, em algumas horas, cede, em outras horas você briga e impõe seu ponto de vista, outra hora você chama alguém para ajudar, ou terapia, ou um amigo, ou o pai do Murilo, ou minha família. Cada hora tem uma solução diferente e mais criativa do que a anterior. Ou a gente também aprende com os amigos, ou aprende com o médico. Então, na verdade, é uma busca incessante de negociação, de vontade, também de ter ambição ser comum aos dois, porque se cada um, na metade desse tempo, quisesse coisas diferentes, também não daria certo, por mais que exista o sentimento, mas cada um voltando para a sua cabeça para um lado diferente, e às vezes sem culpa, porque um está mais interessado numa coisa e outro em outra, não tem como dar certo. Então, um alinhamento constante desses objetivos, uma troca constante de combinações, como eu falei. Então, por exemplo, quando a gente abriu nos Estados Unidos, primeiro eu queria bastante, eu tinha essa proposta, essa chance, e o Murilo não queria, ele falou, não, tá bom aqui, nós temos muito trabalho aqui no Brasil, acho muito arriscado nós começarmos uma coisa em outro país que não tem a nossa cultura, e eu queria, eu achava que nós tínhamos condições de fazer a mesma coisa aqui em outro lugar. Então, nós levamos, entre o momento que eu quis e que tinham pessoas perto de nós para nos ajudar nesse momento, até chegar um momento que ele concordasse, foram 2 anos.
Ele falou, tá bom, então vamos lá, vamos ver. Aí a gente concordou, mas eu tinha que esperar o momento dele, podia ser que nem tivesse. Então, E aí foram é uma 2 história anos assim. de espera, com a sua paciência ali e Porque movimentando o caminho que era dos dois. que é um caminho dos dois. O que acontece é que tem vezes que também não dá. Eu estou numa live. E aí não tem esse ponto de vista que pode ser cada um ir para um lado. É uma empresa, né? Aí eu estou falando da sociedade também, porque eu não posso fazer uma coisa que ele não concorde, nem ele fazer sem eu estar perto e do lado dele. Então, é isso que eu estou te contando, é uma história sem fim de negociação, essa é a palavra. Então, isso foi um exemplo que eu te dei, né, de Miami. Aí, quando a gente finalmente resolveu, e ele que foi primeiro para escolher o ponto, onde seria o showroom, olhou vários lugares, escolheu, depois nós voltamos juntos para desenvolver todo o projeto, para escolher a pessoa que ia fazer a reforma, o projeto de decoração daquele showroom. E a partir dali ele falou, então agora segura que o filho é teu, porque você falou que queria, então agora é sua vez de pôr a sua energia. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ir cada 15 dias, depois que o show estava pronto, e com as pessoas e com a equipe, 15 dias lá e 15 dias no Brasil, para poder colocar a nossa filosofia, o nosso jeito de trabalhar, toda essa filosofia, tudo isso que a gente trabalha com os arquitetos, com o relacionamento, com os eventos. Então, eu tinha que estar lá. Era diferente aquela época, né? E meus filhos adolescentes. Então, era uma divisão bem grande, mas fez parte da nossa vida. E ele também tinha que segurar a barra do lado de cá, quando eu não estava, nos 15 dias, com os filhos, com a empresa, tudo aqui, e eu lá, lá em Miami. Então, o tempo todo nós decidíamos assim, tem que ter essa cumplicidade, a confiança, que é uma palavra sem limites, né? De cada um estar em algum lugar e continuar confiando que nós estamos no mesmo trabalho, na mesma jornada. Parece bonito, mas é realmente muito difícil, é complicado, é cheio de nuances, tem muitas histórias juntos, mas realmente nós conseguimos. E os filhos, que gostaram da história, agregaram que nem você está com o seu pai, né? Nessa empresa familiar, que é um sucesso. Nós também conseguimos mostrar para os filhos que era uma empresa sólida, que tinha espaço para eles. Eles saíram da empresa por um tempo para conquistar os seus espaços, para saberem como eles poderiam ser reconhecidos pelo trabalho deles fora da empresa, e cada um no seu tempo voltou, depois de 2 ou 3 anos, não me lembro muito bem quanto, mas esse é o resultado. Aí a gente brinca até, se eu soubesse que seria tão bom, teria tido mais filhos. Como é que foi no momento que vocês, por exemplo, você falou primeiro que a Ornari chegou e depois os filhos naturais aí que vieram. Como é que você dividiu esse momento aí? Como é que foi essa divisão de tarefas entre marido e mulher? Ixi, muita. Então, são várias etapas. Então, por exemplo, nessa etapa de Miami, é que antes, deixa eu lembrar, primeiro eu fazia toda a parte... Você que sempre foi a responsável absoluta pela casa ou havia um compartilhamento de tarefas? Essa é a pergunta. Essa pergunta... Não, então eu que era responsável pela casa. Não teve essa... Sempre. Pela casa, pelos filhos, pela lição com os filhos. A gestão da casa sempre foi sua? Sempre. Sempre com tudo, com as compras, com as pessoas que trabalham na casa, lição de casa dos filhos, acompanhar reunião de escola, saúde, era eu. Essa parte era muito complicada para ele gerir. Então, de vez em quando, eu podia pedir para ele levar um filho no médico, se tinha realmente absoluta precisão, ou então era mais fácil pedir para a mãe, adaptação de filho na escola, quando eu estava com um pequeno no colo e tinha que levar o mais velho, aí minha mãe ajudou, era mais complicado o marido. Eu acho que em todas as casas ainda assim. Você tem filha e filho? Não, 2 meninos. Só Peter menino. e Steph.
Ok. E você enxerga que hoje a diferença dessa relação marido e mulher é muito diferente de 20, 30 anos atrás? Sim e não, porque existe um livro que é de autoajuda, que, na verdade, eu acho que todo mundo devia ler na escola, que eu sei que parece mais uma brincadeira, mas é muito sério, que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que Eu descreve, já fui recomendado, mas não li. devia, e tem uma continuidade dele que chama Homens, Mulheres e Relacionamentos, que ele usa toda essa diferenciação entre homens e mulheres e aplica no relacionamento. Só que na época desse livro que eu li, eu já tinha 10 anos de casada. Se eu tivesse tido antes essa oportunidade, talvez fosse até mais fácil. Porque ele explica, por exemplo, que todos os homens chegam em casa e gostam de sentar na frente da televisão, ligar o controle, ficarem quietos e ver tudo que está passando na TV. Serem os donos absolutos do controle, com a mulher do lado, e querem um momento de sossego. E a mulher quer conversar, quer compartilhar, quer trocar ideia, e fica a primeira briga, que ela acha que ele não quer nada com ela, que ele tá indiferente, que ele está triste. E não é nada disso, ele quer que ela fique do lado dela, mas quieto. Até tem milhões de memes sobre esse assunto. É uma brincadeira, às vezes, no carro, que ele está pensando na roda, que o motor está fazendo barulho, e ela acha que ele está chateado com ela por algum motivo. Então, essas características masculina e feminina, acho que sempre vão existir e sempre vão ter as discussões pela parte que cada um é diferente, tem um mundo à parte realmente. Mas quando esses mundos se conversam, quando a gente consegue entender o outro, quando a gente sabe que o homem, quando chegar, ele quer o momento dele, você chega e fica do lado dele esperando acalmar, e que depois vocês vão conversar e tem o tempo para a conversa, é muito importante. Eu já vejo meu filho e minha nora, que eles têm o tempo para conversar. Eles param meia hora para sentar e conversar, eles já têm os combinados diferentes. Então, eu acho que existe uma evolução, mas ainda existe aquele remanescente homem e mulher que vem dos primórdios da época da caça, de quando o homem saía para caçar e a mulher ficava mantendo o fogão, o fogo, né? Com a lenha queimando e as crianças em volta, com medo de que viesse alguma invasão de algum bicho estranho. Então, isso aqui vai continuar por séculos. O que muda no relacionamento é essa evolução de que os dois podem fazer coisas iguais. E aí vem as divisões e outras negociações que estão sendo colocadas à mesa. Quem vai tirar o lixo para fora? Meu filho e minha nora moraram 4 anos em Nova York. Ele ficou à frente do showroom de Nova York e a Fernanda estudou na faculdade, na pós de Direito, depois ela fez bar, ela se tornou uma advogada internacional, porque ela conseguiu esse direito de trabalhar em Nova York. Então, os dois tinham funções e responsabilidades muito importantes. Então, eles começaram a ver essa parte, como é que faz? E lá não tem, às vezes, aquela facilidade que tem no Brasil de você ter uma ajuda, e lá é mais complicado. Então, eu lembro que eles contavam que ele tirava o lixo para fora, ela fazia as compras da casa. Então, essas divisões combinadas funcionam perfeitamente bem. Só que o homem precisa saber o que ele tem para fazer. É uma coisa que vem dessa história dos primórdios. Da missão, ele cumpre, mas não pode pedir muitas coisas assim diferentes. Parece preconceito, mas tem uma parte da nossa natureza. Agora, com a internet, com mil facilidades, com Uber, milhões de atividades que eram feitas na nossa casa, hoje não são necessárias. Você faz as compras pelo aplicativo, você vai na farmácia pelo aplicativo, você não precisa muito desse distanciamento de casa. Então, acho que a diferença está nisso. E hoje as mulheres também, aliás, já foi assim também, eu não sei o que aconteceu, teve um tempo que as mulheres voltaram para casa, mas as mulheres, há muito tempo atrás, também foram presidentes, não muito tempo atrás, a Golda Meir foi presidente da República, e ela é mulher. Então, não é que agora que a mulher ganhou destaque,
Ela sempre teve, só que algumas achavam que não conseguiam. Foi se ensinando para as mulheres alguma coisa, em algum momento, que elas não podiam sair de casa, ou que elas tinham que cuidar da casa, ou elas não tinham coragem, ou não tinham com quem deixar os filhos. Começou um processo meio diferente. E agora estão achando todas as soluções para esses casos. E todo mundo está vendo que é possível, sim, dividir o tempo entre família e o trabalho. Certamente. Eu acho que essas mudanças aí estão acontecendo e elas vão ficar cada dia mais visíveis e mais e vão funcionar cada dia melhor, no meu entender. O Paulo César vai te fazer uma pergunta agora e a gente vai seguindo. Paulo César. Esther, tudo bem? Tudo bem, senhorito? Onde você está? Deixa eu ver. Ah, achei você. Tudo jóia. Coisa, hoje a sua empresa é familiar, não é isso? Isso. São quantos filhos? 2? 2. Um de 33 e um de 30. Não é? Os 2 estão na empresa. Sim. E mudando de assunto, como é que foi a fase aí da pandemia? Como é que atingiu a empresa? Esse é um assunto muito sério, né? Nós temos vivido crises por 35 anos. Quando nós abrimos a empresa, tinha começado em 86, faleceu o Tancredo Neves, né? E assumiu o Sarney, veio o Plano Cruzado. Depois teve o Collor. Isso pode esquecer que não vai mudar nada, vamos estar sempre nessa situação. Pois é. Agora e crises políticas. De novo. Então, aí tivemos essas crises políticas, teve crise na Bolsa da Rússia, Bolsa do México, Bolsa dos tigres asiáticos. Cada vez que tinha uma crise, seja internacional ou nacional, aumento do dólar, queda do dólar, a parte da decoração e dos imóveis era o primeiro a ser atingido. As construtoras paravam de vender e nós, consequentemente, parávamos de conseguir atender. Os arquitetos paravam de trabalhar e nós também. Sempre foi assim. Todas as crises a gente já sabia que ia acontecer. Quando teve a Copa, que teve problemas com a Dilma, o Rio de Janeiro ficou assim absolutamente assim parado. Parou tudo. Os arquitetos estavam em desespero. Mas, logo depois retomava e voltava, porque as pessoas casam, precisam mudar, separam, precisam mudar, a vida continua. Então, retomávamos toda a parte do trabalho, a produção, enfim, tudo isso. Com a pandemia, houve uma mudança maluca, diferente, que pôs todo mundo para dentro de casa, que nunca houve isso na minha vida, eu nunca vi isso e ninguém viu. E, no primeiro momento, todo mundo parou, a fábrica também teve que parar e todo mundo teve que aprender como iam ser os novos protocolos de segurança, de higiene, com álcool gel, e comprando álcool gel, e produção de máscaras, importando máscaras, e quanto tempo, e distanciamento entre as pessoas. Até tudo isso se resolver, nós paramos a fábrica por 1 mês. E, nesse meio tempo, o que aconteceu foi que os clientes começaram a falar, não, mas a gente quer que entregue os produtos, a gente quer a casa nova, então tá bom, então nós voltamos, começamos a entregar tudo, e todo mundo com máscara, todo mundo com luva, álcool gel, do outro lado, os clientes começaram a retomar as compras de imóveis. Aqui em São Paulo, os condomínios começaram a se proliferar, a não ter mais nem onde comprar mais terreno, seja Boa Vista, Baronesa, Alphaville, e nos outros estados a mesma coisa, e até em Nova York, os moradores se mudaram para lugares onde eles tinham possibilidade de ter mais espaço. Eles foram para os Hamptons, para Brooklyn, para vários lugares que tivesse mais área, mais disponibilidade de movimentação. E, com isso, eles olharam para dentro das suas casas e começaram a ver que precisavam de armários, de decoração, de home office, porque eles iam trabalhar mais em casa, de uma cozinha melhor equipada, porque eles punham as crianças para estudar enquanto elas cozinhavam, enquanto trabalhavam. Então, a mudança dentro da casa e a organização foi absoluta. Todo mundo se chocou
de se encontrar em casa e precisar de uma casa que abrigasse mais pessoas e mais CNPJs, né? Porque cada um trabalhando num canto da casa. E, com isso, o nosso trabalho retomou, foi resgatado. Todas as empresas de decoração, seja da classe popular até a classe de luxo, todo mundo teve o seu papel fundamental de atendimento a sua ao seu nicho. E foi a primeira vez que isso aconteceu, de uma retomada tão rápida, de ter um trabalho consistente e com muito conteúdo, com muita segurança. Todo mundo quis a sua casa em ordem, de todos os níveis. Eu faço parte da Bimóvel, que é uma associação, chama Associação Brasileira da Indústria do Móvel, e que dela faz parte indústrias de móveis, tanto da classe popular quanto da classe luxo, de todos os níveis. E eu pude acompanhar esse trabalho de toda essa turma com relação a fornecedores, a logística, a exportação. Então, foi uma coisa impressionante, de verdade. Consegui te explicar? Conseguiu. Bem colocado. Pode seguir, Gustavo. Eu queria te perguntar sobre essas suas atuações institucionais, e aí eu queria te perguntar especificamente sobre essa sua parte, não só na Abimóvel, mas também o que seria esse programa Winning Woman Brasil? Winning Woman Brasil. Então, como você sabe, eu gosto muito de gente. Uhum. Gosto de estar com pessoas, gosto de estar com amigas. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre fui feminista também, que é uma coisa que me move bastante. Na faculdade eu tive problemas com essa parte de ser única menina na classe. Depois, para procurar trabalho também foi bem complicado. Tinha, naquela época, quadro de estágios, vagas para estágios, mas eles já definiam sexo masculino. Então, era uma época bem complicada. Eu ia num restaurante na hora do almoço, porque minha faculdade era integral, sentava para almoçar e o garçom não queria me servir. Ele ficava perguntando se eu não ia ter mais ninguém junto. São coisas bem sutis, mas fazem parte dessa minha memória. Então, eu sempre quis que as mulheres tivessem um papel mais preponderante do que esse de ficar tendo que ser comparado para poder existir. Então, ao longo da vida, eu fui fazendo parte de movimentos assim, e fui convidada pela EY, que é a antiga Ernst Young, que preparou um programa de empreendedorismo feminino que eles reconhecem, as empresas se candidatam pelo site, com algumas restrições e algumas regras, para receber conselhos de empreendedoras que já têm um certo tempo e uma certa experiência. Então, eu faço parte desse grupo de conselheiras, junto com a Luísa Trajano, a Sônia Rez, nossa, tem tanta gente lá, a Albanese lá, que é do Amigos do Bem, tem uma pessoa, a Cris, que é antigamente que fazia as franquias, bom, enfim, tem um monte de conselheiras, a Beatriz Galoni, enfim. E todas nós dividimos entre essas 10 ou 15 premiadas do ano aconselhamento durante o ano. Então, 1 hora por mês ou 2 horas por mês para dar algum tipo de suporte em algum projeto que elas tenham mais importante dentro da sua empresa. E isso é um projeto bem interessante que, se você puder ajudar a divulgar, é bem interessante. Aí, às vezes, as mulheres perguntam, eu posso me inscrever? Ela conta um pouquinho da sua história, e eu digo, é claro que pode se inscrever. As mulheres têm, às vezes, uns receios muito grandes de se expor, de colocar a cara perante uma tela ou perante o mundo em relação ao marido, alguma coisa assim.
Mas isso é um programa bem bacana. Aí eu faço parte da Bimóvel, Associação dos Lojistas da Gabriel, Associação dos Lojistas do D&D, que é mais o IPO, que é um outro tipo de ONG, que reúne empresários, organizações beneficentes, que eu também gosto muito de ajudar, que eu acho que a gente tem que deixar também a nossa parte para o mundo de várias maneiras. Vocês também fazem isso, né? Sim. O Paulo é líder do Conexão, junto com você, do LEAD. Então, são coisas que movem a gente, né? Nós também temos que, não só depois de aprender tudo com muita gente, também temos que mostrar esse lado como exemplo, essa é a ideia. Não foi à toa essa pergunta, Esther. Eu vou emendar a próxima colocação nessa resposta que você deu e, obviamente, na capacidade, no ambiente de observação que você tem, mexendo com tantas pessoas, com tantos profissionais, principalmente o ambiente de decoração vinculado a mulheres também, muito mais vinculado a mulheres. Óbvio que está tendo transformações, mas sempre teve essa cultura de ter uma parte feminina muito mais envolvida nessas questões de decoração, de arquitetura e por aí vai. A pergunta que eu te faço é, você estando associada a essa série de novas empreendedoras aí, que você citou agora, do aconselhamento, Uhum. A pergunta que eu te faço é, em relação a 30 anos atrás, que foi quando você começou, fazendo um comparativo com as relações e as referências que você tem da posição da mulher nesse momento que a gente vive agora. O que você entende que é mais vital lutar, buscar, trabalhar por novas transformações, por novos direitos, por novos posicionamentos para a mulher nesses próximos 10 anos? Nós estamos aí em 2021, saindo de um momento ultra único, que foi esse processo da pandemia, e com muitas transformações, seja de tecnologia, seja do próprio comportamento, seja das restrições, seja de expectativas. Como é que você enxerga a mulher nesses próximos anos? Quais são as prioridades, no seu entendimento, para que haja uma relação da mulher melhor na sociedade de maneira geral? Essa é uma pergunta que envolve tudo, política, economia. Nossa, tem muitas transformações. Mas o que você entende como prioridade? Se você tivesse a definição do que fazer como mulher, onde que você buscaria caminhos que realmente posicionassem a mulher melhor no ambiente da sociedade de maneira geral? Ainda bem que eu tenho bastante tempo a falar. Sim. Mas o que acontece é que me vem à cabeça, até hoje eu falei com uma moça, uma jovem empreendedora, que veio me visitar lá no showroom, e nós conversamos sobre essas coisas exatamente. Ela está abrindo uma empresa de organização, de produção de espaços, que isso requer a presença dela em vários lugares ao mesmo tempo. Ela, ao mesmo tempo, também trabalha com a internet, e tem a casa dela e o marido dela, que já começou a se manifestar, que ela deixa ele muito sozinho. E isso é o primordial. Acho que esse é o segredo, que as mulheres têm que saber equilibrar. Tem não, é uma condição, não tem outra. É equilibrar o lado profissional e o lado família. Ontem eu também assisti um filme que chama, como é que chama aquele? O Diabo Veste Prada, que tem a Miranda, que é super executiva, e todos os casamentos dela acabam, porque ela se dedica integralmente ao trabalho, que é uma exigência que as mulheres se fazem para conseguir permanecer no seu trabalho, para ter o sucesso que elas querem. E é uma situação bem complicada. Essa é uma escolha o tempo todo que é feita a mulher. E que precisa ter esse treinamento, essa terapia familiar, alguma coisa assim, que mostre que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo.
que eu te falei desses livros, que existe esse equilíbrio, que dá para ter as duas coisas, que o horário de ter a família, de ter o horário que tem o trabalho. Os homens conseguem, os homens vêm à noite para casa e as mulheres também podem vir. A outra coisa é em relação aos homens, por exemplo, os meus filhos entendem que a mãe deles saía para trabalhar e voltava à tarde, e que eu falava com eles pelo telefone, eu fazia lição por telefone. Agora tem internet, você pode fazer por Zoom até, ou por WhatsApp, vídeo. Hoje tem muito mais facilidade, mas é uma coisa de também ter a compreensão do lado masculino. Então, não adianta só a mulher fazer as coisas. Tem que ter esse lado... Os filhos que nasceram de mães que trabalham têm muito melhor aceitação e compreensão e apoio daqueles que não tiveram isso em casa. Ou talvez não gostaram desse trabalho que a mãe teve e vão pedir que as esposas fiquem em casa. Então, aí tem uma educação não só do lado feminino, mas do lado masculino também. E isso eu acho que começa desde a escola. Não é depois de grande, não é através de jornal, não é com todo esse Zoom, é desde o começo. Agora, o que a gente tem, quando você fala de adultos, é um treinamento, uma mudança de comportamento que, aos poucos, está sendo mais aceita. Eu acho que tem por aí. Inclusive, na política, o que aconteceu há pouco tempo com, não sei se era deputado ou senador, que fez uma atitude um pouco mais íntima com uma colega lá de profissão, de abraçar, e que não faria isso com outro homem, o que uma mulher não faria com um homem. Então, essas coisas ainda atrapalham, e que, ao longo do tempo, com bastante mídia, com bastante discussão, com bastante diálogo, acho que pode ajudar. Outra coisa que eu vejo também a Luísa Trajano, que coloca sempre nas medidas dela aqui como uma exigência do mercado, é colocar mais mulheres nos conselhos de empresas. Isso também pode trazer muitos benefícios, que seja uma lei que proteja as mulheres e outras diversidades de terem mais representatividade. E aí, com isso, pode transformar toda a cadeia da economia. Mas isso precisa ainda também de bastante tempo, porque falam que, pelo frigir dos ovos, como estamos agora, vai demorar ainda mais 20 anos para chegar num equilíbrio. Mas tudo bem, a gente pode esperar. Não tem, eu acho que faz parte. Vamos continuar a lutar e fazer essas coisas acontecerem. Mas dependemos muito da boa vontade e da política dos homens. Quanto mais eles tiverem menos medo de dividir e entender que a união faz a força, melhor. Mas acho que é isso, acho que conselhos, a educação desde criança, a igualdade sendo reconhecida, parece política falando, mas não sou, viu? Só que é uma coisa que faz parte da nossa negociação, né? Concorda? Uma hora vai ser. Ontem, na hora que a gente estava conversando aqui com algumas pessoas, nós acabou que se falou aí sobre essas duas situações que você coloca aí. O Paulo César fez uma pergunta para a Grace, que é vice-líder do Bolsonaro, deputada federal. Ele fez uma pergunta para ela, perguntando sobre a questão do deputado aí de São Paulo, que teve essa atitude aí com a outra colega. E a outra questão, que também foi colocada aí, que a gente está conversando agora, e que realmente muda-se completamente, e aí foi a partir da própria Grace e da ministra Carmen Lúcia que a gente tira isso. No Supremo, que é o órgão de maior representatividade jurídico no país, nós temos lá 11 ministros homens e 2 ministras mulheres. E isso, se não me engano, são só 3 ministras ao longo da história do Supremo. E, nesse momento, 2 conjuntas. A outra questão que foi falada em relação a isso foi a partir da apresentação da deputada Grace, quando ela coloca as várias ações que estão sendo feitas no Congresso para
proteção, melhoria do sistema em relação à mulher e por aí vai. E aí, na hora que eu falo com ela, e ela vai contando ali aquele tanto de medida, fica uma resposta quase que matemática e também muito vinculada ao que a própria mulher passa, sente e representa. É óbvio que, por mais que eu queira defender as questões femininas, eu não vou ter a mesma aptidão que uma mulher defendendo. Uma mulher que já passou por gravidez, uma mulher que já passou pela maternidade, uma mulher que já passou por situações vinculadas ao sexo feminino. Então, a mulher tem muito mais capacidade de defender a sua tese ali, os seus gêneros, do que qualquer outra. E quanto mais a gente tiver nesses pontos, e a questão do conselho certamente é um caminho, porque a partir dele dissemina-se ali uma série de conceitos, informações e por aí vai, certamente é um caminho que tem que ser buscado. Muita gente discute se é positivo ou não a questão da cota, se tem que ser 30%, porque, na realidade, acaba sendo um uso muito mais laranja do que uma utilização efetiva por parte da mulher. Então, mas, querendo ou não, na hora que você fala aí a questão do tempo 20 anos, ela é breve, por tudo que existia no passado recente em relação às questões que travavam a mulher não podia estudar, não podia votar, não podia se manifestar. Isso é óbvio que é errado, mas a gente está, como sociedade, corrigindo. Está claro em relação às suas posições. Eu vou seguindo aqui para o nosso encerramento para perguntar para você em relação já a Ornari, para a gente seguir para um encerramento escutando você em relação a Ornari. O que você entende aí que, a partir dessas questões ocorridas com a pandemia, o que você acredita que, de fato, muda, transforma-se no serviço que você presta? Você falou aí que as pessoas buscaram ambientes com mais natureza, as pessoas olharam mais para dentro de casa. Agora, o que tem para frente em relação ao seu serviço, ao seu trabalho, à sua indústria aí? O que a gente pode esperar de transformação via tecnologia, via mudança de consumo e por aí vai? Realmente, a pandemia, que é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, porque é triste, mas é real, ele realmente mudou. No começo, nós pensávamos até em uma guerra espiritual, né? Acho que passou na cabeça de todo mundo essa situação, porque realmente fez com que todo mundo voltasse para dentro de si, de questionar, de ver que todo mundo tinha que ficar com a sua família, que tinha que se proteger. A rua passou a ser uma ameaça, a convivência passou a ser uma ameaça. Então, todo mundo sofreu dentro de casa, muita gente com problemas familiares, e começaram a ter que enfrentar esses problemas. Muitos casamentos se desfizeram, outros se reataram, outros se fizeram na pandemia até por conta de não poder se separar, tinham que escolher ou ficar junto para até o final, ou separa de vez. Então, com isso, realmente, houve uma grande mudança espiritual mesmo de tudo. Mas depois se esqueceu, virou crise política, virou crise do sim, do não, virou uma briga e todo mundo esqueceu uma lição que eu acho que veio com tudo isso. Uma pena, mas eu acho que quem sabe mais para frente voltem a lembrar. Fora isso, então, em relação até essa coisa em relação à mulher, também teve muita gente que sofreu violência doméstica, porque estavam todos em casa, também foi uma questão muito perigosa. E isso também é uma coisa para se falar no futuro, nesses próximos anos, como é que as mulheres podem sobreviver a essas situações. Mas, em relação à Ornari e ao nosso mercado de decoração, e em relação às construtoras também, se fez um mundo muito diferente, todo mundo repensando como vai ser o novo lar. As casas estão ganhando mais, já vinha isso, mas agora mais acelerados,
as conexões de internet, todas as redes melhores colocadas nos apartamentos, nas casas, fibra ótica, toda essa tecnologia para que seja atendida o home office, a escola office, né? Todo mundo em casa trabalhando, então ganham outras tarefas nessa tecnologia. Além disso, também se criaram salões embaixo do prédio com espaços maiores para poder receber. Isso é uma coisa interessante, né? As construtoras estão pensando, em vez de fazer, sei lá, salão de festas, na verdade, precisa de pequenas salas de reunião para atender todo esse público que tem nos apartamentos. Então, tem algumas mudanças de construção. Na nossa área, eu acho que estão se criando mais espaços, como o home office, e mais espaços entre os lugares para poder acoplar tantas pessoas que querem esse momento sozinhas. E outra coisa, também espaços de reflexão, de solidão. Então, uma cozinha gourmet, um home office separado, um home theater separado. Tem vários lugares que estão se criando. E no nosso trabalho, nós já vínhamos com esse projeto, que até nós expusemos na Feira de Milão, que chama Small Luxuries, e ele é um gabinete alto, que ele se coloca também na altura do armário, ele fica mimetizado no armário, e onde as portas se abrem e você consegue ter a sua mesa de trabalho com cadeira, iluminação e todos os revestimentos que você imaginar e acessórios nessas portas laterais. Quando você fecha, ele fica como um armário. Então, você está dentro do seu office, por exemplo, dentro do seu armário. Você já tem? A gente já tem isso da Feira de Milão de 2019. E aí virou assim um must have, porque é uma coisa bem prática e rápida de você acoplar nos seus espaços, dá para complementar. É um armário que se torna um escritório? Um armário que se torna escritório. Pode ser também um camarim, pode ser adega. Você coloca nesse pequeno nicho o que você quiser. E quando você coloca essa parte do escritório e a cadeira, é uma cadeira especial que você consegue fechá-la dentro dessas duas portas. É realmente interessante. Aí, com isso, também tem milhões de outras coisas, novos revestimentos, novos projetos que você coloca inteligência artificial, até para você ver esse projeto melhor, que você pode ver por Zoom até no atendimento. Eu nem estou falando do produto, no atendimento. A gente estava desenvolvendo e culminou com a pandemia de a gente acabar mais rápido, de mostrar o projeto em 3D, com óculos virtuais. Então, uma pessoa pode olhar esses óculos no showroom, mas você pode ver o filme até pelo seu WhatsApp, do seu projeto. Então, são técnicas novas para você entender melhor o seu projeto, porque às vezes você não consegue estar no showroom na hora que você precisa. A gente teve como mostrar, o Paulo viu lá no showroom de BH, que a gente acabou de inaugurar aí. Enfim, e nós também fizemos novos lançamentos que estão em primeiro lugar aí em BH, que ainda não foi lançado em lugar nenhum. Deveria ter ido para Milão esse ano, mas não teve, né, o ano passado. Vamos ter, se Deus quiser, em Milão 2021, em setembro. Mas vários tipos de novidades, móveis com muita tecnologia também acoplada para atendimento de espaços menores, de soluções de pequenos espaços ou de grandes espaços. A gente acabou de fazer uma cozinha numa casa onde a cliente quis um espaço que é a cozinha normal e outra cozinha onde ela vai poder receber pessoas, vai poder atender amigos, cuidar das netas, ter uma aula virtual, ter tudo. Então, são as novas ideias de todos os clientes, cada um vem com uma nova função. E é possível fazer isso, espaço para tudo. Realmente bem bacana. Muita coisa acontecendo. O Paulo César quer te fazer uma pergunta ali. Esther, como é atuar
em um país com essa legislação confusa e nos Estados Unidos, qual a diferença, inclusive, em termos de segurança para se investir? Aqui ou lá? Ótima pergunta. Então, nós estamos praticamente metade do tempo. Nós estamos há 35 anos no Brasil e 18 quase, 17 anos nos Estados Unidos, começando com Miami. Em Miami e já agora em 8 cidades. A velocidade de crescimento nos Estados Unidos é realmente maior, não tenha dúvidas. E eles lá promovem o desenvolvimento. Uma das coisas interessantes que lá acontece é quando você tem lucro na empresa e você reinveste na sua empresa, você não paga o imposto. Você reinveste na empresa lá e isso é considerado positivo. A forma com que eles encaram o investidor, o empreendedor nos Estados Unidos é realmente muito mais respeitosa e produtiva do que no Brasil. Por outro lado, para exportar, quando nós exportamos do Brasil para os Estados Unidos, tem alguns incentivos que ajudam a você a ter esse crescimento também. Agora, a política brasileira realmente de incentivo, de ajuda ao empreendedor ou ajuda ao exportador, é muito complicada, muito difícil. Não tem muitos recursos, mas é porque estamos num país que tem outras necessidades, enfim. Mas se ajudasse, seria realmente muito mais rápido de todo mundo ter mais empregos, de ter mais facilidades. Essa política que foi feita agora, trabalhista, na época da pandemia, com uma versatilidade, uma adaptação de horários, adaptação de jornadas, foi muito bom para o nosso empreendedor, porque ele pôde ajustar as demandas, que muitas vezes eram menores, enfim. Mas há muito o que fazer, com certeza. Agora, para o investidor de fora vir para o Brasil, ele precisa ter algumas aulas sobre como investir aqui, mas também ganha esse dinheiro. Não acho que, senão não teria tanto, principalmente agora, tanto investimento no Brasil como nunca teve. Então, seja pela experiência sobre oportunidades, o Brasil é um país muito grande, tem muitas demandas, muita ideia nova, muita criatividade. Então, acho que temos que ver também o lado positivo. Uma coisa que todo mundo sabe que é muito triste e desanima qualquer um é corrupção, são essas mudanças de lei sobre... Diz que é o único país onde a gente muda o passado com as leis, né? Que é realmente muito triste, acho que é um tiro no escuro, é muito, realmente, sem comentários. Mas, fora isso, acho que temos um povo muito consciente que vai também ajudar ao governo a mudar algumas leis. Dentro da Bimóvel, por exemplo, já se fez tantas coisas, já contribuímos junto ao governo para elaborar algumas leis, para informá-los de coisas que poderiam ser úteis para novas ideias. Então, acho que até com essa história de internet e de comunicação mais rápida, pode ter uma melhoria nessas relações governo e sociedade para melhorar essas leis, quem sabe. E quanto mais olharem para os Estados Unidos e verem essas ideias mais criativas e mais progressistas, quem sabe a gente também tem uma esperança logo, né, Paulo? Exatamente. Dona Esther, mensagem final para 2021 até 2031. Uau! Bom, nesse próximos 10 anos, eu sonho realmente com um governo que a gente culmine com um governo bem especial, que a gente mereça. Quantas lojas ordinárias a gente vai ter a mais nesses 10 anos? Muitas. Inclusive porque a gente criou um novo modelo, que é um office, e a gente pode ter esse modelo como a gente tem em BH, em muitas cidades, onde o design seja necessário. Nós não precisamos de showrooms muito grandes, até por termos a realidade virtual
acoplada, conseguimos mostrar muito. Quando a pessoa põe o óculos, ela vê o apartamento, vê tudo que ela quer ver nesse projeto. Então, acredito que, acho que no mínimo umas 10 lojas, 20 lojas, showrooms assim, no Brasil, em cidades grandes que tenham esse potencial. E nos Estados Unidos, infinitamente mais, acho que até 30, pode até ser, porque temos esse potencial. E tem mais, nós temos, esse ano ainda, para inaugurar, Dubai, estou te contando em primeira mão. Então, a gente vai estar desse lado do mundo e do outro lado do mundo. Então, nesse intervalo, pode caber ainda bastante espaço e bastante armário. Que a gente consiga empregar muita gente, que tenhamos muito treinamento, que tenhamos muito espaço para as mulheres, não só na Ornari, como em todas essas empresas, esses empreendedores que tenham essa capacidade de empreender, né? E que a gente esteja juntos, nós todos. Exatamente. Quero te agradecer muito pela presença conosco aqui nessa noite. Antes de encerrar, agradecer de maneira bem especial os nossos patrocinadores, a Anglo América, a Drogaria Araújo, a Líder Aviação, ao Banco Mercantil do Brasil, ao Super Nosso, ao Sindipaz, a Unifipmoc e a Uzi Minas. Além disso, lembrar que nós estamos fazendo uma ação promocional aqui junto com a Drogaria Araújo, para quem pedir pelo aplicativo Rappi, vai ganhar R$60 da Drogaria Araújo em compras acima de R$120. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora Esther. Você conhece bem a Drogaria Araújo? Sim. Você já deve ter ido aqui em algumas, né? Sabe Foi que com a Dani. Ela pode servir aí em São Paulo também, tá? Se você pedir pelo aplicativo, ele te entrega aí em São Paulo o que você quiser lá do aplicativo, ou onde você estiver, ok? Muito obrigada. Mas temos a Dani, que está, inclusive, presente, que está à frente do showroom de BH, que também é uma mulher empreendedora, muito participativa, um modelo e um orgulho tê-la conosco. E eu gostaria de agradecer por estar à frente do nosso showroom de BH, e tem feito um belíssimo trabalho na nossa história inteira. Ela começou como arquiteta no Rio de Janeiro, dentro da Ornari, foi gerente, voltou para o showroom de BH, continuou a cuidar do nosso showroom e hoje ela está à frente como dona. É muito bacana, uma história de sucesso. Parabéns, Dani, e sucesso aí na sua caminhada com a Ornari, que você já viu que a caminhada vai ser longa. E o outro recado que eu tenho que dar antes de finalizar, que em parceria com o grupo, com o Super Nosso, que é patrocinador desse evento, vamos fazer um sorteio incrível para presentear as mulheres nesta semana. O sorteio vai acontecer no último dia, na sexta-feira, dia 12, que nós vamos sortear uma caixa, são 4 ganhadores no mesmo sorteio, prêmio 1 e 2, uma caixa de presente do Super Nosso com vinho chileno, Chardonnay, Gold, Gran Reserva, e um vinho chileno, Pinot Noir, Gran Reserva, 750 ml. E um outro kit de prêmios do Super Nosso, que vão ser kits do Ou Gin. Uma bolsa, mais 2 garrafas de gin. É um gin mineiro, mais premiado do Brasil, mais 2 taças e um dosador. As regras para seguir essa premiação é seguir o perfil do Conexão Empresarial, do Super Nosso e do Ogin Oficial. Curtir as fotos no Instagram do Conexão Empresarial. Marcar 2 amigos nos comentários e deixar o perfil aberto. O sorteio vai ser no dia 12 de março, às 19h30, ao vivo no perfil do Conexão Empresarial. E já vou, obviamente, te fazer um convite também, minha prezada Esther. Para finalizar aqui, amanhã nós vamos ter a oportunidade de ter esse mesmo papo aqui, de 19 às 20, com 4 mulheres. É a Maria Norma, a Márcia, a Lara e a Roberta. São 2 gerações, elas são responsáveis pelo Hospital Mater Dei, que, em resumo, é a principal referência de saúde que a gente tem em Minas Gerais e um dos principais do Brasil.
Elas vão estar aqui às 4, são duas irmãs Gerações. com as 2 filhas, Que falando legal. um pouco sobre essas transformações aí entre as mulheres. São mais de 40 anos de Hospital Mater Dei, que a gente vai estar tendo a oportunidade de falar aqui. E esse aqui, ó, é o livro que marca os 40 anos desta instituição em Minas Gerais, no Brasil. Encerro aqui com muita alegria tendo a Esther. Esther, você citou aí no início a nossa relação aí ao longo dos anos. Eu tenho em você não só uma mulher extremamente competente, mas elegante, fina, articulada. Você é uma referência para mim no sentido de uma mulher completa, elegante, bacana. Sou seu fã, parabéns pelo Ornari, e a gente vai continuar aí junto com você nessa caminhada ao longo dessas próximas lojas todas. Obrigado por estar aqui. Amém. Muito, muito obrigada. Uma honra, estou muito feliz e é uma delícia de conversar com você assim. Eu espero que tenhamos milhões de oportunidades. Você Obrigado. É muito querido. E o Paulo também. Essa repercussão aqui vai para o blog do PCO, para a revista Viver Brasil, para os perfis da VB de maneira geral. Muito obrigado a todos e amanhã a gente está de volta nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021, de 19 às 20 horas. Obrigado, Esther. Obrigado, PCO. Obrigada. Tudo de bom. Obrigado.